gente! Sejam bem-vindos a mais um Ô Mãe Podcast, esse espaço dedicado especialmente para nós, mulheres, mães. Eu sou a Natália Granado, estou muito feliz de estar aqui com vocês e ao meu lado, a minha amiga, minha parceira, minha dupla, Bel Nóbrega. Ah, gente, é muito bom estar com vocês. Esse projeto foi feito assim com muito coração, né, Nath? Porque a gente pensa muito que a maternidade envolve várias questões. E ser mulher não é fácil. E hoje a gente tem uma convidada aqui para lá especial, que é uma pessoa que também sempre me incentivou para estar aqui nesse momento. Então agradeço ela já assim, ó, sem vocês saberem quem é. E ela é médica especializada em nutrologia, ela é empreendedora, ela é mãe, proprietária de um instituto que leva o nome dela, doutora Renata de Nóbrega. Ai, que delícia! Que prazer estar aqui. Fiquei muito feliz quando a Bel me contou. Fico feliz também de fazer parte dessa inspiração, né? Um pedacinho dela, porque a Bel é uma pessoa profissional. Então, acho que foi só assim um gancho para ela entender, né, que ela pode estar aqui passando conhecimento também. Ela tem conhecimento incrível, muito tempo já na área como produtora, também é mãe, você também, né, Nath? Então eu estou muito feliz e quero parabenizar vocês. Nossa, Esse projeto. Feliz. Sim, Obrigada, acho você ter que aceitado vocês estar aqui. merecem, assim, ter algo novo com a cara de vocês, né? Então, esse nome Ô Mãe, né? Eu acho que vai trazer muitas mães, assim, que vocês vão fazer essa troca gostosa. E a Bel é uma mãezona, você não gosta como mãe, mas eu vejo a Bel uma mãezona, assim como eu. né? Sou uma mãezona. É Então, acho que tem tudo a ver, tem a cara de vocês. essa rede de apoio às mulheres, né? E a Sim. gente sente que as mulheres precisam mesmo, principalmente quando a gente fala de maternidade, que é um tema assim. A gente romantiza, óbvio, porque é um amor, é tudo aquilo, mas é difícil também. Tem as suas Sim. dores, suas dificuldades. Então a gente quer realmente uma rede de apoio entre as mulheres. Eu acho que hoje a gente tem mais noção disso, né? Que a maternidade, ela tem um lado difícil. Antigamente tinha que aguentar tudo, né? Sozinha. Sim. Hoje não, hoje a gente divide isso com o marido, hoje a gente divide com a mãe, com alguém que auxilia, uma babá, um profissional da área da saúde, pessoas que você confia, e você tá aí pra falar mesmo o que você tá sentindo, pra ter tristeza, alegria, porque é aquela coisa, alegria, claro, quem não quer ser mãe, quando a gente é mãe, nossa, é uma alegria incomparável com qualquer outra coisa, mas existe aquele lado mesmo, quando a gente se sente sozinha, o que fazer, o primeiro filho, né? É muito difícil você se deparar com uma pessoa, um outro serzinho, precisando 100% de você. Sim. Então aquilo mexe com a gente, porque a gente tem que dar conta de tudo. A gente não pode errar com ele, né? Então esse não verdade. pode errar traz pra gente É uma segurança. pressão muito grande É uma também, pressão. né? É Eu uma até li pressão. sobre isso, que a gente tem uma culpa embutida depois que a gente vira mãe. É uma culpa. O tempo todo, né? E é estatístico, de 4 mulheres que têm filhos, 3 se sentem culpadas por alguma coisa. Olha só. E isso vai evoluindo assim, no decorrer da vida da mulher. Às vezes ela junta ali o relacionamento, junta a parte profissional. Então a maternidade é 360 graus na vida da mulher. É Né? isso mesmo. Na minha foi assim, foi 360. Eu fui mãe muito nova. Mas eu não sei, eu acho que eu vim pra ser mãe. Porque sendo muito nova, eu tinha muita responsabilidade com os meus filhos. Então eu não era aquela mãe de deixar, aquela mãe de falar, nossa, e agora? Não. Eu já tinha ali intuitivamente as situações preparadas para poder agir. É engraçado isso. Minha mãe fala, nossa, mas como é que você sabe? Minha mãe falava, né? Como é que você sabe disso? Eu falei, não sei. Nasceu comigo. Nasceu comigo. Que o neném nasceu, a gente... É o instinto. É o instinto. Mãe é surreal, é coisa divina. É uma coisa Né? divina. Eu acho demais. isso. E é isso, né? Bom, Mãe, você tem 2 filhos homens já, né? eu acho que eu vim pra ser mãe de homens. De homem. Eu adoro ser mãe de homens. É verdade. Ai, então já vamos aproveitar que a gente... Já né? quero saber, vai. Aqui a gente gosta, no início, antes da gente falar sobre, né, a parte profissional, que também ajuda outras mulheres, a gente gosta de conhecer as nossas convidadas do lado materno e do lado mulher. Quem é a Renata mulher e a Renata mãe? Tá. Renata Mãe é até engraçado, porque era meu apelido da faculdade. Era Renata Mãe. Ah, Porque a nossa, Renata não era a tô única sabendo mãe. agora, a novidade. Era a única mãe da minha turma, então ficou Renata Mãe, porque tinha uma outra Renata, né, que também adoro ela, falo com ela até hoje. E eu, Renata Mãe.
Mas assim, eu acho que a mãe, depois que a mulher vira mãe, a prioridade ela inverte, né? Então, em Sim. primeiro ponto, a mãe. Uhum. Então, assim, eu como mãe, eu sempre fui muito protetora. E hoje eu tô aprendendo com os meus filhos, né? Como eu falei, fui mãe muito cedo, tive que aprender muita coisa. Não tinha muita internet, na época não tinha muita coisa pra gente ler, muita facilidade, né? Para os médicos, os profissionais da área da saúde dar essas dicas todas. Então eu fui buscando mesmo em relação à minha mãe, buscando uma referência em relação à minha mãe, porque a minha mãe, ela sempre foi aquela mãe presente, e eu queria ser muito mãe presente. Eu acho que a mãe ela precisa abdicar de outras coisas para ser mãe, né? Eu acho que trabalhar e ter filhos e cuidar dos filhos como você gostaria de cuidar é um pouco difícil você conciliar Uhum. no primeiro momento de ser mãe, né? Eu acho que a mãe é exclusividade, na minha opinião. Não é ser machista, nada disso. Mas eu acho que a mãe, quando você tem o seu filho, você, poxa, você esperou tanto tempo, 9 meses, né, Uhum. para ter o bebê, e aí chega, de repente você vai dar prioridade a um trabalho, a uma outra coisa. Eu acho que é um pouco assim. Como que eu posso dizer? Não é irresponsabilidade, mas poxa, dá valor àquele serzinho que tá ali, que você Sim. quis ter Aquele momento, naquele né? momento. Então, o momento da mãe tem que ser exclusivo. E eu sempre fui. Eu amamentei 6 meses exclusivos, meus 2 filhos. Não dava nada, nada. Queriam dar, vamos dar Danone, vamos dar fruta. Eu falei, não, é leite Leite do materno. peito. Sim, se você podia amamentar, né? Então eu tinha essa consciência. E olha, eu fui mãe com 21 anos. Uhum. Então eu poderia fazer o quê? Já desmamar para poder já Sim. viver minha Voltar à vida, vida. voltar à vida. E eu não. Então eu sempre falo, eu nasci para ser mãe. E aí, nesse período de amamentar, é a melhor coisa do mundo, né? Você Uma troca amamentar. Eu não sei se vocês incrível. amamentaram Até 6 meses, até Ah, também eu seis amamentei meses. exclusivamente. pouco. Eu amamentei só 2 meses porque eu tive meio que um trauma. O Vinícius, meu marido, foi assaltado Aí e secou. Aí eu travou. secou meu leite. Eu comecei a ver que minha filha chorava, não sabia por que que ela chorava. E aí eu fui descobrir que realmente ela não estava sendo bem alimentada, né? Tadinha. Então É, acontece também, lógico, né? tem esses detalhes também, né, da Sim. mulher. E aí, então eu amamentei exclusivo, né? 6 meses. Não estudei, parei de estudar. Foi uma opção minha, né? De parar de estudar. Eu não trabalhava ainda, que eu estava fazendo a faculdade. E falei, não, eu vou ser mãe. Então, assim, é minha cabeça, Ah, né? isso é Se a gente maravilhoso. puder fazer isso, claro que não é a realidade de muitas mulheres, Sim. eu acho que vale a pena. Sim. Porque você não fica com a culpa, você se satisfaz, você se realiza como mãe, aquele momento de amamentar é teu e do teu filho. Então, eu não gostava de barulho, eu não gostava de ninguém entrando. Eu falava, não, fecha a porta que agora é o meu momento. E eu amava amamentar. Tem mulheres que não passam por isso em relação à amamentação, Sim, porque é sim. doloroso, a gente sabe que tem tudo Uhum. isso, né? É dolorido. Mas eu consegui tirar de letra ser mãe nos primeiros meses, né? Eu acho que agora eu tô sofrendo mais que antes. É que Jura? filho é sempre É um bebê pra sempre gente, né? bebê. Então, cada fase tem um tipo de preocupação, Sim, né? isso é real. Isso é É. com toda mãe, né? Eu acho. Agora, com eles, um 25, outro 21. Gente, eu quero controlar, né? Tem uma pessoa que tá aqui com a gente que sabe muito bem do que eu tô falando. Mas assim, eu quero saber de tudo. Eu me sinto culpada de não estar presente em alguma Sim, situação que tenha acontecido de um machucado, né, de algum acidente ou de alguma tristeza deles. Então eu fico com aquela amargura às vezes, sabe? Mas aí eu penso assim, calma aí, Renata. Tem 25 anos, outros têm 21. Eles sabem quando te procurar, porque quando bebê eles não sabem, mas agora eles sim. sabem. Então, espera um pouco. E uma coisa muito engraçada que aconteceu agora recentemente foi com o Vinícius, meu filho mais velho, que eu tava conversando com ele um assunto tal, e eu falando, Vinícius, mas você não pode ser assim, você tem que ser assim, desse outro jeito. Você não pode fazer isso, você tem que falar. Ele falou, mãe, quem tá sentindo o problema sou eu. Eu só vim te pedir um conselho. Como eu tô me sentindo, só eu sei. Eu só tô querendo ouvir de você uma outra coisa. Você não tem que me falar como eu devo agir. Eu quero só que você ouça e me fale como é que É você verdade. agiria, entendeu? Né? Essa Sim, coisa sim, assim, já aconteceu Separar, é comigo bem isso. isso. já aconteceu isso? Já. Tipo, separar. Eu sou uma mulher, mãe, mas ele é um outro indivíduo. E já é um homem Ele já é um agora. homem, aí entra a coisa do apego, né? Uhum. Porque o apego, quando você tem, é ruim em qualquer situação. Sim, No trabalho, no relacionamento, o apego atrapalha a gente. É. muito. Então, às vezes, o amor nem se fala, o amor a gente tem, mas amor não é isso. Não.
O amor é você entender, o amor é você ceder, É o você amor deixar ir, é você deixar ir. né? Então, isso é uma coisa, até fico arrepiada, porque isso é uma coisa que eu estou aprendendo, já tô, vamos dizer assim, um pouco avançada nesse aprendizado, porque quando eu casei, eu com o Carlos Alberto, eu morava com eles desde eles nascendo, né? Desde eles Sim. nasceram. Então, eu me separei, no meu primeiro casamento, e eles continuaram comigo. Então, eu só me separei de verdade deles quando eu casei com o Carlos Alberto. Tá. Então, essa separação me trouxe, nossa, meu Deus, o que está E acontecendo, né? agora? Eu escolhi o Carlos Alberto, não escolhi eles, e agora? O que é que eles vão achar de mim? Eu tive essa neura. Olha. Eu falei, será que eles vão me cobrar isso lá na frente? Você escolheu casar, você não escolheu continuar com a gente, mas não, eu estava ali a todo momento, né? Eu estava me dividindo. E você é super mãezona, né, Rê? Super. Eu já vi essa mulher, gente, sair no meio da madrugada, né? Eu sei de histórias assim, para ir ver onde estava o filho, Sim. preocupada, liga sempre, fala sempre com eles, né? Sempre, porque falando da parte fisiológica e de anatomia, até 24 anos, né, a gente não tem lobo frontal totalmente formado. Nós temos o lobo frontal, mas não totalmente formado. Então não adianta a gente querer certas responsabilidades de um filho que ele não vai entender o que é, porque ele não tem essa consciência ainda. Então, aqui, eu sempre falei isso pra eles. Eu falei, o Felipe às vezes quer, sei lá, quer sair, quer ficar um dia inteiro numa festa, na rave, que ele adora, né? Então, ele vai um dia e quer voltar no outro. Eu falo, Felipe, olha, tem que prestar atenção nisso, tem que prestar atenção naquilo. Não conversa assim, não conversa assado, como se fosse uma criança mesmo. Não conversa com pessoas que realmente você vê que é meio, né? Que a gente nunca sabe. Ele fala, mãe, eu já sei de tudo isso. Eu falei, não, filho, você sabe até certo ponto. Porque fisiologicamente, aí eu explico pra ele. Já expliquei, agora não mais, né? E eles, poxa, eu lembro que no dia que eu falei isso pro Felipe, ele falou, é mesmo isso? Você não tá inventando, não? Aí eu falei, não, é verdade. Então, às vezes, você não tá tendo noção do perigo porque você não sabe ainda o que Sim. é. Exatamente. Mas isso é importante para as mães saberem, não? Exatamente. Né? E eu sei que você não sabe, então eu preciso fazer o meu papel, né? Porque eu acho que quando o filho, ele confunde amizade de mãe com ser mãe, aí bagunçou tudo. Bagunça toda. É. Aí ele quer te tratar como amiga, ele quer, né, chutar o pau da barraca de falar, não se mete nisso. Então, eu tô tendo muita sabedoria de lidar com esse momento dos meninos também, sabe? Das escolhas deles. Isso vem com a maturidade também, né, Rê? Vem, claro, né? Eu lá atrás não teria essa maturidade. E é um dia após o outro, assim, é tão bom te ouvir falar sobre isso, porque meu filho tem 15, né? E eu tô passando naquela, eu falo pra Bel, a síndrome do ninho vazio. Eu sei que ainda é cedo, mas ele já cedo. comenta de, uma hora eu quero viajar pra fora, eu quero estudar fora. E eu comecei a sentir um desespero esses tempos, assim, que eu falei, Sofrer por por antecedência, né? antecedência. Eu falei, será que Imagina. vai ser assim? E às vezes também não, a gente não sabe como vai ser, se ele vai ficar até Exato. 20, 21, não sei como vai ser. É porque a gente tem mania de achar as coisas, né? A gente Só. acha. Achismos, E aí, né? a gente tá achando o dia inteiro. É. Achando que o filho tá fazendo isso, achando que o filho tá fazendo aquilo, que tá acontecendo alguma coisa, quando vê não tá acontecendo nada. Nada. É verdade. É o mundo da mãe a que gente pira no sofre, negócio. às vezes. Demais. Mas eu acho que é realmente esse amor que a gente tem, né? Depois que nasce, não tem outra Não coisa que você fale, não. Eu acho que eu Não, quero é isso. prioridade, não É o adianta. amor da mãe. Algumas pessoas até falam, não é prioridade. É prioridade. Não, Pra mim verdade. sempre foi É também. prioridade. E eu sempre tive exemplos na minha casa de mães que deram prioridade para os filhos e que foram aquelas mães mesmo de estar junto, presente, né? Então, a minha avó, que foi a que eu conheci, né? A minha avó, por parte de mãe, ela sempre esteve junto com as filhas, são 5 filhas, eu tenho, né? Fora minha mãe, tenho mais 4 tias. Então, ela sempre foi uma mãe presente. E minha mãe sempre foi muito presente. A minha mãe trabalhava e ela que queria buscar a gente na escola, ela queria jantar com a gente. Final de semana ela largava tudo e ficava com a gente. Então, assim, eu tive um bom exemplo de mãe, né? Sim. Isso é muito importante também, né? Sim. Então, eu queria ser uma mãe como a minha mãe. Eu acho que eu consegui ser, estou conseguindo ser uma mãe como a minha mãe, uma mãe presente. E uma mãe leoa, né, Rê? E você em casa é uma mãe leoa, igual a gente, assim? Não, deixa aqui seus comentários. É muito importante que a gente saiba como que essa mulherada também se sente em relação à maternidade. E aproveitando, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e deixa aqui seus comentários, tá? Que é muito importante. A gente vai passar tudo para Rê depois. Tá certo. Verdade, é isso aí. Agora queremos saber também quem é a Rê Mulher. É.
Ó, alguém vai tampar é difícil o falar ouvido. de nós, né? É difícil. Você é vaidosa, né, Rê? Eu sempre fui. Eu sempre fui vaidosa, desde sempre, desde adolescente. Eu sempre me vi me cuidando muito. Sempre gostei muito de cremes, de passar creme, sabe? De me cuidar do meu rosto, do meu corpo. Eu sempre tive o corpo bonito. Eu nunca tive problema com o meu corpo. Isso é uma sorte, né? Eu sempre me aceitei. Eu nunca fui muito magra, também nunca fui muito gordinha. Então isso me favoreceu bastante, né? Isso traz uma segurança para você que vai entrar na fase de mulher, né? Então, assim, eu me vejo como mulher privilegiada, sabe? Porque antes mesmo de se tornar uma mulher madura, eu tive bons estudos, então eu tive uma boa base na minha família, né? Minha mãe e meu pai sempre deram prioridade para estudos na nossa casa. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam, então minha mãe é uma mulher assim que sempre trabalhou. Ela dividia contas ou não, meu pai nunca exigiu isso, mas ela gostava, né? Ela teve sempre essa parceria com o meu pai. Então eu cresci vendo uma mulher forte, que é minha mãe, lidando com um homem que não era tão fácil de lidar, né? Meu pai era uma pessoa boa, mas era uma pessoa sistemática demais. A minha mãe ela é desapegada, então se você falar que o copo tem que ficar aqui, amanhã o copo não tá aqui, o copo tá lá. E tá tudo certo pra ela, sabe? Sim. Então, a minha mãe, ela era esse tipo de mulher. E eu me espelhei muito nela. Então, eu me vejo assim como uma mulher muito determinada. Eu sou muito determinada. Eu não tiro da minha cabeça enquanto não tentar. Então, aquilo lá, eu sou teimosa? Sou. Tenho os meus defeitos? Tenho os meus defeitos. Mas eu sou aquela pessoa que consigo enxergar uma oportunidade lá no fim. E eu vou até o fim. Se eu cheguei no fim e vi que realmente aquilo não é pra mim, eu falo, tudo bem, eu aceito. E não é assim, papo furado, não. Eu sou uma pessoa que eu estou contente onde eu estiver. Se de repente, eu lembro que quando eu era criança, a minha irmã adorava Barbie. Adorava Barbie. Eu detestava Barbie. Tinha vontade de puxar o cabelo daquelas. Cortava os cabelos das bonecas. Eu era essa, enfiar na água pra estragar. Ai, não acredito. Eu detestava Barbie. Não Minha acredito irmã que era tinha assim. coleção de Barbie, carro da Barbie, banheiro da Barbie, não sei o que da Barbie. Eu falava, ai, que raiva dessa Barbie. E eu gostava de bola, eu gostava de brincar na rua. Por isso que você fala que gosta de ser mãe de menino, né? Eu acho que deve ser isso. Pode ser, Pode verdade. ser, Bel, pode ser. Então eu era aquela menina mais desprendida de boneca, Sim. sabe? Gostava de brincar de queimada. Vivia ralada, joelho Vivia roxo. ralada, vivia ralada. As minhas amigas da escola, todas eram aquelas meninas que estavam sempre fazendo alguma coisa na educação física. Tipo, ralada, muito de esporte e tal. As amigas da minha irmã, não, todas assim. Todas leis, Mas sabe? bonequinha. Não combinava comigo. Em casa, a mesma coisa. E eu sempre fui assim. Tem bola? Então a Renata vai jogar bola? Tô super feliz com a minha bola. Super feliz. Então eu sempre fui muito feliz com o que eu tenho. É meu, sabe? É minha essência. Se eu estiver fazendo meu podcast lá em algum lugar que tá dando certo, estou feliz. Se tiver que sair para outro lugar, também estou feliz. Você Né? se adapta bem aos Me ambientes, adapto. às coisas, Me condições. Legal. Eu só não consigo uma coisa, sair da minha essência. Isso é uma coisa que mexe comigo, sabe? Se eu estiver num ambiente e eu precisar mexer na minha essência, isso desde pequena, tá? Eu tenho essa resistência e essa defesa. Eu prefiro evitar, né? Quando eu era criança, minha mãe mesmo me conta que eu acho que isso é importante falar até para você ver realmente como é que você se formou como mulher, né? Como adulta. Sim. Então, tinha pessoas que chegavam na casa da minha mãe falava que eu não descia. Eu ficava emburrada. Sabe? Então, a minha mãe falava, vamos, filha, tua tia. Não vou nem falar o nome qual é a tia. Vamos arrumar inimizades. Família. Filha, tua tia. Eu falei, eu não vou. Não tô afim. Eu não gosto. Eu não vou. Por que, filha? Vai lá dar um beijo na sua tia. Eu não quero. E eu não descia. Então, isso não é só ser infantil. Isso é ter a sua essência, sabe? É a sua personalidade. É a sua personalidade. Então, assim, eu li uma vez uma história de um monge que estava meditando, que eu tô meditando bastante agora, tá? A gente vai falar sobre isso. Me transformou. Quem convive comigo sabe. A gente acompanha bastante nas Eu tô só redes. vendo aqui uma carinha assim, sabe? Com aquele sorrisinho. Se eu estiver mentindo, você pode cortar aqui, então.
E eu li uma história de um monge que estava meditando ali no cantinho dele e tudo mais, e passou uma pessoa e falou: Nossa, esse monge não vai se irritar com nada nunca. Não é possível que esse cara tá aqui meditando nesse lugar e tá tudo certo para ele. Eu vou dar um tapa na cara dele. Eu li sobre isso, né? Uma parábola. E o cara foi lá e pá! Deu um tapa na cara do monge, o monge não fez nada. Aí ele falou: Ah, não fez nada? Eu vou dar no outro lado. Pegou e deu um tapa no outro lado do monge, do rosto do monge, ele também não fez nada. Aí chegou uma pessoa que estava do lado: Você não vai fazer nada? Aí ele virou e falou: Não. Porque ele conseguiu tocar a minha superfície, o meu rosto, mas não a minha alma nem a minha essência. Então eu não vou fazer nada. Então, assim, eu acho que quando você se deixa tocar na tua alma, na tua essência, aí acho que tem alguma coisa que você tem que rever, né? Porque você não vai conseguir ser feliz. Sim, Você é precisa verdade. respeitar a sua essência, né? A gente está falando de mulher empoderada, de mulheres, né? As mulheres, ela tem ainda essa cultura de aceitar tudo, né? A mulher, ela tem que aceitar tudo, ela tem que ficar quieta, ela não pode falar um não, né? Ela tem que impor a sua condição, a sua vontade. Então isso é para as mulheres também, também faz parte, né, de tudo Claro, isso. É para as mulheres. É saber que você não pode deixar a tua essência morrer. Porque você não pode deixar de ser você. A prioridade é você, sim. né? Isso não quer dizer egoísmo, Não, jamais. né? Eu acho que quando você tá do lado de uma pessoa, de um relacionamento, e ela te ama, e também já tem a maturidade, porque tem tudo a ver, né? Ela vai entender que você disse aquele não, mas ela vai continuar te amando, Sim. né? Então, aquele não às vezes foi bom para vocês. Ou às vezes não, mas vocês podem conversar no segundo momento, né? Ninguém precisa ter a razão logo de início. Então, eu acho que é isso. Eu acho que você tem que continuar sempre na sua essência. E eu sou uma mulher que não perco a minha essência. Isso é um autoconhecimento, né? Eu acho que é mais Também. pro lado também, né? Né? Eu acho que você aprendeu, de repente, com tudo que você passou na vida, Sim. a chegar nesse momento, né? Eu acho Sim. que a briga das mulheres é realmente se sentir plena desse jeito e dialogar, né? E a gente fala muito da importância de realmente expor as suas dores, conversar com o seu parceiro, com seus filhos, para você poder realmente colocar para fora o que você está sentindo, não guardar. Porque quanto mais a gente guarda a longo prazo, isso faz muito mal. Faz muito mal, e isso não é na teoria não, gente, é na prática, né? Isso às vezes a gente conversa, fala sobre isso e acha que é um assunto repetitivo, mas não é. Tem muitas mulheres hoje, muitas, que ainda não conseguem ter aquela coragem de colocar a tua essência em algum quesito da vida, né? Eu gosto muito de ler. E um dia eu li sobre a mulher falando que nós não somos mulheres maravilhas, nós somos mulheres maravilhosas. Né? Então, a mulher, ela quer ser aquela mulher maravilha, de dar conta de tudo, de dar conta A gente tava brincando, né? Ser a She-Ra, tirar a espada, ir pra luta. Calma, né? Não vamos precisa, pegar né? todo mundo, colocar debaixo do braço e vamos dar conta. E aí, quem vai cuidar de você? A gente sofre em Só tem você silêncio pra ali cuidar de depois. você. Só tem você para cuidar de você. Né? Então, isso tem que estar sempre ali, ó, em Sim. alerta na nossa cabeça, Sim. né? E um dia eu li um livro também, que eu adoro ler livro, se vocês quiserem me dar livro, eu tô Eu tô levando. Um dia eu fui almoçar, jantar com o Carlos Alberto, olha que engraçado, só por parênteses. E a gente tava num restaurante, naquele hotel chiquérrimo que tem aqui em São Paulo, né? E assim, a prateleira do restaurante, né, amor? Cheia de livros. E a gente conversando, eu comecei a olhar os livros. Falei, gente, olha esse livro, que interessante. E fui puxando. Outro livro. Aí o Carlos Alberto disse, não vai levar esses livros. Eu falei, amor, mas se puder levar... E se puder levar, vai levar. Havendo uma biblioteca, então, é feliz. Eu sou feliz em biblioteca. Eu gosto. Eu gosto de ler, mas Você gosta? a Bruna, a minha filha, gosta, você sabe, né? né? O ano passado ela até enumera os livros que ela lê. Ela leu 80 livros no ano. É muito livro. É muito lindo. Mas eu acho importante, porque isso te dá repertório. Tanto para a sua vida como para o seu trabalho. É verdade. Sabe? Eu acho que isso ajuda muito. É. Né? E muitas mulheres, às vezes, porque não tem tempo, acabam negligenciando várias coisas, né, Rê? Sim, eu acho que é bom você ter uma referência, né? Sim. De uma pessoa que tem ali uma autonomia para falar, né? Tem uma questão de ter vivido aquilo. E aí você se identifica. Às vezes tem livro que você vai passando e fala assim, ah, isso aqui não tem nada a ver comigo. Tudo bem, faz parte, né? Claro. Mas tem coisas de autoajuda. Então, Existem vários tipos de leitura. existem vários tipos. Eu li então um livro que falava sobre os 4 Cs da autodestruição da mulher. Que é a Olha. culpa,
a culpa. A mulher se culpa de tudo, né? Sim. Mesmo que ela diga um não ou sabe que realmente aquilo não é pra ela, ela se culpa, Sim. né? E tem também a comparação. A mulher que se compara muito, ela perde a essência. Você precisa olhar pra frente, gente. A mulher precisa olhar pra frente. Tem mulheres lindas do seu lado, mulheres também que não são tão favorecidas na beleza, mas são inteligentes. Cada um tem o seu jeito. Você não pode ser igual a outra. Não se compare com o ritmo da outra. Viva no seu momento, porque isso traz ansiedade também. Com certeza. E cada uma viveu de uma forma, cada um teve a sua história também. Então não pode se Exato. comparar. É agregar, na verdade, É né? agregar, né? Então, os 4 Cs são a culpa, a comparação, né? Você também ter aquela parte de você toda hora tá se competindo com alguém. Tem mulher que tá toda hora competindo, achando que a mulher tá competindo, e na verdade não tem nada disso. Isso é péssimo. Por isso que a gente gosta muito de estar abrindo essa rede de apoio para Incrível. poder mostrar que você tem uma pessoa ali para te apoiar e não para competir com você, né? Exato. Sim, com Eu acho que certeza. as mulheres, elas precisam, mas eu acho que tá melhorando, viu, Bel? Sim. Eu acho que a gente tá falando mais desse assunto também, né? Eu acho que tá se expondo mais, então a mulher vai olhar e falar assim, poxa, é verdade, acho que eu posso ter uma aliada. Sim. E não uma pessoa que tá ali pra competir, né? É. E o outro C que o pessoal fala bastante, que você, eu falei a culpa, né? A culpa, A a comparação, Comparação, a competição e a cobrança. cobrança. A gente se cobra muito. Nossa, é verdade. O tempo todo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Cobrando em casa, no trabalho, o cabelo, a roupa, se a gente agradou. Então, assim, gente, para de querer agradar todo mundo. Eu acho Né? que é esse o primeiro passo. É, E Rê, a gente sabe que você é muito vaidosa. Você falou em relação a essa questão da meditação, que eu acho muito legal. Eu ainda não consegui chegar no meu ser pleno da meditação, porque eu sou muito ansiosa. Então, acho que eu tô no meio do caminho ali da meditação, aí eu já paro, já tô fazendo outra coisa, já pego o celular. Mas, assim, o que a gente queria saber é um pouco da sua rotina, que a gente sabe que é também super corrida, mas você tira um tempinho sempre pra você? todo dia. Todo dia. Todo Isso é dia. maravilhoso. Eu acho que, assim, depois que eu perdi o meu irmão, né, perdi meu pai recentemente, eu vi o quanto é importante você se autoavaliar nos seus sentimentos. E não falar assim, ai, vou ser forte. Vou ser forte. Claro que você tem que ser forte, né? Porque, afinal de contas, a gente tá aqui para passar por essas coisas. Mas a gente não pode deixar passar esses sentimentos. A gente tem que se autoavaliar, se autoconhecer, se autocuidar, ter o seu auto-amor próprio, né? Então, quando eu tive essas perdas, que ou é no amor ou é na dor, né, gente? Que a É gente verdade. procura ajuda, né? Sim. Então, assim, eu procurei querer entender um pouco, assim, que momento é esse, né? O que eu tô passando? E, assim, eu tô sentindo uma tristeza e, ao mesmo tempo, eu preciso, ó, essa coisa do preciso, né? Eu preciso ser forte porque eu preciso trabalhar, eu preciso ser mãe, eu preciso ser esposa, eu preciso ser filha. Porque na época que eu perdi meu irmão, eu fui muito, assim, o braço e as pernas da minha mãe e do meu pai, né? Então, todo dia eu me cuido. Todo dia eu medito, todo dia eu faço minha oração, faço de manhã, faço à noite. Eu sempre fui muito reativa. Eu sou calma, mas eu sempre fui muito reativa. Então, a pessoa às vezes me tirava do sério, eu já ia pá, 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 né? Então, hoje, isso eu já não sou mais. E o que me ajudou foi a meditação. Olha só. A meditação me trouxe, assim, para dentro de mim uma questão de autocontrole, né? Que a pessoa pode falar para mim o que eu não quero ouvir, mas é dela, Dela. não é meu. É. Então, quando a pessoa vem falar isso ou vem agir de alguma forma, eu falo, gente, mas é o que ela tem para dar. Não é o que eu quero, o que ela dê para mim que ela vai dar. Então, às vezes eu me retiro do lugar. Às vezes continuo no lugar, se eu puder me retirar, melhor ainda. Porque aí eu vou me concentrar naquilo, em qualquer lugar que eu tiver, tá? Se eu estiver na minha casa, se alguma coisa que aconteceu que eu achei que, sei lá, me mexeu comigo, eu me retiro. E aquilo ali eu levo de aprendizado, gente. Eu mudei muito depois da meditação. E assim, eu acho que a gente nunca pode esperar estar pronto para começar alguma coisa. A gente tem que ir fazer. Se a gente esperar estar pronto, a gente vai fazer nunca nada. Porque a gente nunca acha que tá pronto. Não é A isso? gente nunca tá pronto.
pronto, gente. Exatamente por causa da cobrança, né? 100% nunca. A gente nunca tá 100%. Se meditar, eu não sei, acho que eu não tô pronta. Gente, não tem nada a ver, tá pronta sim. Se entrou ali na tua cabeça e virou a chavinha, eu acho que eu vou meditar. Vai meditar, vai tentar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Não importa, entendeu? Pensou besteira na hora da meditação, faz parte. Conseguiu ficar ali mais focada na sua meditação, que ótimo. Isso vai trazendo um benefício na tua saúde mental e também física tão grande, que eu sou testemunha disso. E fora que existem trabalhos publicados a respeito disso, né? Você tem a mente plena, já ajuda até no processo de você controlar o peso. Então, tudo já é publicado, cientificamente comprovado, que você ajuda a dar mais saciedade, a pessoa fica mais saciada, a meditação. Então, isso também influencia no seu peso. Então, olha que bacana, você pegar um tempinho para você, 10 minutos, e ficar ali fazendo a sua meditação e pensando ou não, aí depende, cada um tem um jeito de meditar, né? Eu aprendi a meditar até no carro, então a meditação transcendental é uma das meditações que você não precisa ter um ambiente propício, você pode meditar no carro, você pode meditar esperando alguém, Fazendo um exercício ali, uma atividade, uma bike, no dentista, eu já meditei no dentista, porque eu morro de medo de dentista. E aí você se concentra para passar por aquele momento mais tranquilo, mais leve. Exato, tem uma técnica, né? Você começa com a técnica da respiração, e depois você começa com uma palavrinha que é própria para você. Quando você faz a aula, que você se inscreve, faz o curso, existe uma palavrinha que é tua. Tá. É como se fosse um mantra. Então, aquela palavrinha você começa a meditar com aquela palavra e fica falando aquela palavra na tua cabeça, e aquilo vai fazendo com que você vá tirando o lixo, Olha né? só. E muito engraçado que eu aprendi na meditação é que aquilo que você pensa, por exemplo, você está lá meditando. Aí você pensa, nossa, eu tenho que ir lá levar o cachorro, porque eu tenho que pagar não sei o quê, porque eu tenho que fazer não sei o quê. Fecha o olho, você já tá pensando nas coisas. Aquilo ali, você tá fazendo uma limpeza. Aquilo ali não é errado você fazer isso. Você tá tirando o lixo da tua cabeça, para na próxima você não pensar mais dessa forma. E assim você vai limpando o seu cérebro, né? Então a meditação ensina você a ter muita gratidão. Tá muito na moda, né? Gratiluz, gratidão, gratiluz, Sim, né? sim. Às vezes as pessoas não sabem nem o que estão falando. Mas a gratidão, a gente costuma dizer, o pessoal que medita, né? Que eu adoro ler bastante coisa sobre isso, que a gratidão é como se fosse um músculo. Quanto mais você exercita, mais ele cresce. Olha Então só. a gratidão faz você crescer, né? Então é uma coisa assim que eu sou apaixonada pela integrativa, pela essa coisa, sabe? De você legal. juntar tudo, né? Sim, Corpo, mente e sim. espírito, eu sou muito espiritualizada. Então eu acho que isso me traz forças para tudo que eu passo, sabe? Porque, assim, a vida é uma caixinha de surpresas, né? Sim. Você... E você passou por muitas coisas. Então a gente fala, tá ouvindo a Rê falar, por exemplo, então tá tudo bem, ela nunca passou coisas difíceis, sim, muito pelo contrário. Você talvez aprendeu a ser essa mulher forte e que realmente tem essa plenitude por conta das coisas que você viveu também. Então isso é muito bom. Veio para mim situações em que eu precisei passar. Te testou. Me testou, tá tudo certo. Eu tô sempre pronta, né? Assim, no sentido de eu sei que isso tem que passar e pronto, eu não me revolto com nada. O Carlos Alberto é testemunha, ele convive comigo, eu não tô revoltada. Por quê? Não, eu tive as 2 maiores perdas da minha vida e eu não me revoltei. Porque Não questionou. Não questionei. Eu nunca questionei Deus, né? Não tô falando de religião, tô falando de você ter fé. Sim. Eu nunca questionei. Tudo que foi tirado da minha vida, eu acho que teve um motivo para ser tirado. Sim. Então aquilo, por mais que seja difícil passar por tudo, você precisa, não é nem questão de precisar, mas você tem que tentar entender o porquê de tudo. Eu acho que isso é o mais fundamental de tudo, sabe? Você tentar entender. Então você ter esse momento, entender o porquê que tá acontecendo isso. Bom, se está acontecendo, tem que acontecer. E a meditação me traz essa força, esse equilíbrio, né? De você estar sempre contornando as coisas que acontecem. Então, assim, olha, você falou uma coisa muito interessante. Ontem, eu estava conversando com a contadora do instituto, né? E aí ela falou assim, ai, que lindo, esse instituto é lindo, é maravilhoso, a gente vê nas redes sociais, tá incrível, papapá. Mas cadê o social? Cadê? Você não mostra muito o social. Você só vive no glamour.
aquilo, eu fiquei pensando, eu falei, eu vou dar uma resposta pra ela. Eu só não vou ser reativa porque eu tô fazendo muita meditação. Tô meditando. Minha meditação não me permite isso. Exatamente, eu tô em outro momento. Ai, gente. Mas eu olhei pra ela e falei, gente, mas que ela tá falando isso pra mim, eu não acredito. Mas é aquele Porque ela também não conhece o seu propósito. É, e o seu exatamente. negócio, vem né? comigo, né? É. Ela, não, porque eu vejo você em restaurantes, eu vejo você, que eu posto às vezes alguma coisa, Sim. né? Eu vejo você lá no seu instituto lindo e tal, e não sei o que. Eu falei, Flora, vou até falar o nome dela, mas ninguém vai conhecer que Flora tá falando. Sim. Foi você mesmo que falou, minha querida. Então você vai. Ela até me pediu desculpas, porque eu fui bem honesta com ela. Eu falei, eu não gostei do que você falou. Você não tá todo dia comigo pra saber o que eu passo. Sim. Eu sou casada com um homem público, eu sou casada com um homem respeitado no Brasil, que ele tem o seu glamour, né? Porque ele é um homem que tá há 70 anos aí fazendo o que ele sabe fazer, e as pessoas só olham esse lado, É. né? E adianta eu postar os meus problemas, Flora? Você vai me ajudar? Você vai melhorar o meu dia? Você vai trazer uma palavra de carinho pra mim? Não sei. Então, assim, eu não tenho como me expor do jeito que você quer. Então, você não sabe o que você tá falando. Pra chegar onde eu cheguei, eu lutei, entendeu? Não foi simplesmente chegar, tá tudo pronto, maravilhoso. Então, a rede social, ela traz esse viés, Sim. sabe? É Ela tudo muito traz... maquiado, Não, sem né? dizer Muito que você maquiado. tem um trabalho social. Exato, Pois foi o é, que eu falei porque pra ela ela. não conhece. Eu falei, Flora, Né? você já quis sair do teu escritório e ir lá ver o que eu faço? Aí ela começou a ficar olhando pra mim assim. Eu falei, desculpa a minha sinceridade, mas assim, você não tá certa. Reveja esse teu pensamento, porque rede social não é realidade. Nossa, não Exatamente. mesmo. Aí ela me pediu desculpas, falou, poxa, me desculpa, eu não tô no dia bom. Ela mesma falou, vamos encerrar, depois a gente conversa sobre, né, o Sim. assunto que a gente... Eu falei, vamos. Então, isso é o quê? Isso é você, cada dia, ser melhor. Com certeza. E eu tô buscando isso. Eu acho que a gente tem que ter nosso propósito aqui, gente. Claro. Na terra, na vida. A gente Sim. precisa parar e falar assim, o que eu gostaria de fazer sem ganhar dinheiro? Uhum. Será que o que eu tô fazendo hoje eu faria de graça? Isso é você saber que você tá fazendo aquilo que você gosta. Sim. Não só por dinheiro, Sim. né? Então eu penso nisso, eu sempre pensei, falei, gente, eu tô indo atender pessoas. Será que eu atenderia de graça? Atenderia. Porque é o que eu gosto, Sim. É um né? propósito. É um propósito Com certeza. meu. Com Então certeza. eu acho que é por aí. Às vezes a pessoa fala, eu tô perdida, não sei o que eu faço, não me encontrei. Eu falei, então para e pensa. Você faria isso de uma outra forma? Sim. E vai buscar. O Rê, você falou do instituto, né? Sim. Você é uma médica, nutróloga. Ainda hoje, por incrível que pareça, né? Existe As pessoas não sabem muito bem ainda o que é uma médica nutróloga. Então, eu gostaria que você falasse e também de que forma você pode ajudar mulheres com a sua profissão. Não só pensando na questão da obesidade, porque depois eu até quero falar um pouco de mim, porque a Renata também é minha médica, mas depois eu vou falar. Eu gostaria só que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, a nutrologia não é uma área da medicina nova, é uma área já antiga, né? Mas hoje ela está sendo abordada de uma forma diferente, de uma nova forma, né? Então, a nutrologia é uma ciência que dá diagnósticos e cuida de pessoas que têm o quê? Que tem uma disfunção orgânica, ou seja, uma disfunção no seu corpo, gerada por maus hábitos, né? Então, você fuma, você bebe, você come mal, aquilo vai te gerar algum problema. Então, eu tô ali para poder te alertar, para prevenir, para diagnosticar, tudo isso para que você não venha a ter uma doença instalada, né? Porque é aquela coisa, quando você já deixa a doença ser instalada e tem uma lesão de órgão-alvo, o que que é o órgão-alvo? É coração, rim, pulmão, cérebro. Você já tem uma lesão instalada, aí já não adianta mais prevenir. Tá. Aí a gente precisa remediar, né? Que é a medicina do Brasil. A medicina do Brasil é curativa e não preventiva ainda. Então, a nutrologia, e ela não está só agregada à obesidade. As pessoas confundem muito, né? Sim. Nutrologia quer emagrecer, nutrólogo. Não, gente. A nutrologia ela não está só dentro desse nicho de obesidade. A nutrologia está nisso que eu falei. Ela vai diagnosticar, vai prevenir, vai tratar, mas melhor é prevenir, né? Porque nós somos seres individuais. Então, às vezes a pessoa fuma 70 anos e não tem nada.
Às vezes a pessoa fumou 15 anos, tem algum problema. Uhum. Então a gente precisa saber e assim cuidar de cada caso, cada pessoa individualmente. Então a nutrologia é uma área, assim, eu sou suspeita a falar porque eu amo essa área, mas é uma área que agrega todas as outras áreas da medicina. Uhum. Porque a pessoa tá lá, passou no seu cardiologista, tem uma pressão alta. Poxa, eu posso orientá-la como nutróloga a controlar a pressão, alimentação, quais os alimentos que realmente favorecem uma pressão normal, né? O que que pode ser feito para prevenir, de repente, uma crise hipertensiva? Então, desmamar uma medicação, então fazer a desprescrição, que a gente faz bastante, com muita segurança, né? Então, a nutrologia, ela abrange tudo isso. Ela anda com outras especialidades, né? Ia falar mais então de saúde do que da doença. Exato. A nutrologia, ela tem essa coisa boa. Você é apaixonada por essa área. Coraçãozinho aqui, tem coração. A nutrologia é isso, a gente quer saber da saúde. Da saúde, Isso é né? importante. Porque aí não, se a gente prevenir a saúde, a gente não vai chegar até a doença e aí outros Exato. inúmeros A problemas gente, ali. a gente pode estancar aquilo ali, né? Tá. Parar por ali, vamos Parar parar por por ali. aqui, porque nosso corpo fala. Então, alguma coisa está de errado, né? Uma dor de cabeça constante, tem alguma coisa errada. Dores nunca é normal você Nunca. acostumar com a dor, né, Rê? Nunca. É você empurrar com a barriga um problema, Sim. né? Então, a indisposição, um cansaço, um empachamento, uma distensão abdominal. Então, tudo isso não é normal, né? Claro que pode ser que a gente tenha os vírus por aí, né? Esses bichinhos que a gente não vê, que mata muita gente, então a gente tá propenso a isso, né? Mas se a gente cuidar da imunidade, que tem a ver também com meditação, né, com controle mental, você dificilmente vai pegar um resfriado, uma gripe, alguma coisa nesse sentido. Então a nutrologia, ela fala mais de saúde, e eu amo, porque Legal. a doença faz parte, o médico cuidar de doenças? Claro que faz, Sim. né? É a medicina tradicional, Sim. mas falar de saúde é muito melhor, Muito né? melhor. E Rê, a gente sabe que um dos seus filhos teve doença celíaca, né? Então a gente até quis trazer esse tema, porque com certeza devem ter várias mães que não sabem nem diagnosticar. Então a gente queria saber um pouquinho sobre isso. O que é a doença celíaca e como você descobriu? Porque a gente sabe que teve vários detalhes, né, para você chegar até o diagnóstico. A doença celíaca, ela é uma doença autoimune, né? É o corpo lutando contra ele mesmo. Só que no caso do meu filho, a gente demorou para fazer o diagnóstico, porque ele tinha sintomas vagos, ele tinha sintomas que não eram assim sintomas de livro, de você olhar e falar, é isso. Então ele tinha sintomas que não parecia ser doença celíaca. Primeiro que ele é um menino que ele tem assim muito desenvolvimento muscular. E, geralmente doença celíaca ele deixa você um pouquinho mais, vamos dizer, para raquítico, não vai ser raquítico, mas a pessoa não tem um desenvolvimento muscular, né? O aporte de gordura é menor. O meu filho não, meu filho é forte, tem músculo, treina, tem disposição. Então já foi difícil para a gente pensar numa doença celíaca, né? E aí ele começou a ter sintomas como hipotensão, a pressão dele caía demais de uma hora para outra, ele ficava pálido, ficava uma palidez cutânea, boca branquinha, rosto, tudo, muita náusea, chegava a vomitar. Eu falei, poxa, isso me toca algum problema sério. Pensei, a gente erra também, né? Pensei em primeiro momento em alguma doença gástrica, uma gastrite, uma H. pylori, porque eles comem muito na rua. Eu falei, deve ter alguma infecção envolvida. E aí foi ainda bem a minha sorte, a sorte dele, que eu falei, bom, para saber se é gastrite tem que fazer o quê? Uma endoscopia, né? E aí foi feita a endoscopia só com biópsia. E aí, nesse dia, eu fui assistir a endoscopia, né? Eu tava lá, um médico excelente, do sírio-libanês, falou: olha, o seu filho tem toda a mucosa da primeira porção do intestino. Olha, eu jogo meu diploma fora. É celíaco. Olha, Só de olhar. Ele nem esperou a biópsia. Falei, poxa vida, celíaco. Eu fiquei assim, juro, fiquei pasma. Aí ele falou, ele tem a primeira porção do duodeno toda lisinha. Por que que acontece? O intestino ele é cheio de velocidades, né? E ele tem aquelas cerdazinhas, que nem uma escova de dente, que ficam ali balançando, né? Ele não tinha isso, era lisinho. Por conta da inflamação crônica. Vai perdendo, né? Vai perder. É que nem a nossa boca aqui. O intestino dele é que nem a nossa boca, bem lisinho. E ser lisinho assim não é bom, porque não absorve os nutrientes. Você tem que ter aquela escovinha ali para poder fazer a seleção do que entra e do que sai,
né, a quantidade que vai absorver para poder ser nutrido, né? E ele não tinha isso. Então ele falou, olha, é celíaco, mas vamos esperar a biópsia. E veio o resultado positivo da doença celíaca. Então a doença celíaca, ela é uma doença autoimune, ela é uma doença que não tem cura, tá? Ela tem o quê? Controle, Tá. né? E onde é o controle da doença celíaca? Alimentação. Alimentação é o controle da doença celíaca. E glúten, nem pensar, né? Que o glúten é uma parte do trigo, né? Então não pode ter nada de glúten, nem reação cruzada, nem contaminação cruzada, nem alguma coisa, por exemplo, aveia, que dizem que não tem glúten, mas na fabricação dela a gente já sabe que pode ser que tenha alguma contaminação e aí tenha um pouquinho de glúten. Porque o glúten, ele inflama o nosso organismo. Então, o glúten, para quem tem doença celíaca, é um veneno. É como se fosse açúcar para diabético. Tá. Tá. E ele já era grande, então, Rê, quando vocês descobriram tudo certinho? Nós descobrimos, acho que foi um ano depois da pandemia. Foi Agora, recente, foi então. recente, né? Fazem 3 anos, mais ou menos, Olha. né? E a gente, assim, eu conversando com os médicos, com a própria nutricionista que é especialista em doença celíaca, eu falei uma coisa muito interessante para ela na minha gravidez, que eu comia todos os dias um saco de aveia. De 500 gramas eu ia lá e comia aveia. Comia aveia. Sentia enjoo, aveia. Qualquer coisa, aveia. Na Vivia com gravidez. aveia, na gravidez dele. E ela acha que aquilo sensibilizou o Vinícius de tanta aveia, porque tudo que a gente come quando grávida passa pro bebê, né, gente? Vamos lá, gente. É. Nossa, isso Isso é um tema. É epigenética, né? Aquilo que a gente come, absorve e vai pro bebezinho. Então eu comia tanta aveia que eu sensibilizei o meu filho a lutar contra ele mesmo por conta de tanta aveia que ele estava recebendo. Vou fazer uma coisa bem grosseira, tá? Sim, Explicação Mas bem é mais grosseira. fácil das pessoas E é entenderem. importante, porque na gravidez você vê o tanto que é importante o que você se alimenta para depois, quando o Sim. seu filho cresce e tudo mais. Que a gente ainda brinca, né? Ah, eu vou comer por 2 porque eu tô grávida. Mas tem vários detalhes, né, Rê? Claro, tem vários detalhes. E a qualidade do alimento, né? O que você coloca pra dentro. Então, às vezes as pessoas falam, ah, imagina, ele não tá sentindo nada. Não, ele tá ouvindo. Ele tá sentindo o que você sente, o seu temor, a sua ansiedade, a sua angústia, o que você come. Então, se você fuma. Então, tudo isso passa pro bebê, né? E aí, nesse dia, ela falou, Renata, acho que tem tudo a ver com o que você tá falando. Você comia tudo isso de aveia todo dia, você sensibilizou seu filho. Você fez isso na segunda gravidez? Eu falei, não. Ah, olha só. Não E o seu fiz. outro filho não, Não tem, não tem. Então ele até brinca comigo, o Vinícius, fala assim, a culpa é sua de eu ter assistido. Comeu muita aveia. Eu fico defeito. As pessoas confundem muito também a doença celíaca com a intolerância, né? São duas coisas totalmente diferentes, né? São marcadores diferentes para fazer os exames. O diagnóstico de doença celíaca é por biópsia e é por marcadores sanguíneos, né? Específicos para a doença celíaca. A intolerância são outros marcadores que a gente pede, né? E são outros sintomas também, né? A doença celíaca tem sintomas de distensão abdominal, como o Vinícius, palidez cutânea, hipotensão, vômitos, muitas vezes diarreia. A intolerância, às vezes, é só um mal-estar, uma distensão abdominal, às vezes dá assim uma cefaleia, uma dor de cabeça, mas nada tão acentuado quanto a doença celíaca, né? E existe alergia ao trigo, que é totalmente diferente. Eu costumo dizer que a alergia ao trigo, ela é grave, ela é mais grave que a doença celíaca no seguinte sentido: toda alergia você precisa tomar cuidado. Porque pode trazer um choque anafilático, né, alguma coisa em relação ao organismo que precisa de tratamento imediato, né? Então, alergia ao trigo. Se alguém sabe que tem alergia ao trigo, nem chegue perto de trigo, né? Nem do glúten, tá? É do trigo em geral. A doença celíaca é uma doença crônica, né? É uma doença que vai fazendo todo aquele seu estrago de uma forma de longo tempo, né? Então, o tratamento tem que ser precoce? Tem, porque a doença celíaca pode virar linfoma, pode virar câncer, se não tratado. Já a alergia não. A alergia, eu falo que assim, depende muito de como é que se instalou os sintomas. A alergia empolou, deu todo aquele pipocou, dermatite, inchou, edema de órbita, né, periorbitária, glote, tudo mais, é mais grave do que uma doença celíaca, eu concordo? Porque a doença celíaca não vai matar de Tem uma que hora para correr outra. ali, né? Exato. Sim. Então a alergia ela tem as suas importâncias diferentes da doença celíaca, né? Então são 3 tipos, né? A doença celíaca, a intolerância ao glúten e a alergia ao trigo.
Olha São só, três e doenças quanto diferentes. antes você saber dos diagnósticos, tudo, já ir buscar, na verdade, ajuda melhor, né, Rê? Sim, sim. É aquela coisa, prevenção, né? Prevenção é Prevenção. tudo, O né? corpo fala, vai atrás com um bom profissional, nunca faça nada sozinho nem por internet. Busque mesmo, faça seus exames periódicos, a cada 6 meses, uma vez ao ano, dependendo da idade. E deixe seu corpo em dia, porque a surpresa sempre vai ser menor, né? Se Ah, você com tiver. certeza. É, E a gente está falando aqui de qualidade de vida, né? Eu sei, mas eu gostaria que você falasse. Eu sei porque você está me ajudando nesse processo da menopausa e a suplementação de vitaminas realmente melhora essa fase da mulher, né? melhora bastante, Bel. Vou fazer uma pauta sobre menopausa e microbiota intestinal, né? Que tem tudo a ver quando a microbiota intestinal, ou seja, a saúde do teu intestino tá falha. Isso interfere, isso influencia diretamente nos sintomas da menopausa, né? Que é uma fase tão delicada da mulher, né? Porque chega com sintomas vagos, chega com sintomas, ai, nossa, não sei, não dormi bem. Ou então, ai, que dor de cabeça chata. Ou então, ai, uma palpitação, né? Sim. Então, a suplementação até de magnésio, que magnésio a gente sabe que é estabilizador de membrana celular cardíaca, então o magnésio ele vai estabilizar ali uma arritmia. Ele é comprovado, ele é até usado para hipertensos, né? Então, o magnésio é um suplemento Não, e eu excelente. sofri muito, eu estava sofrendo muito. Eu acordava no meio da noite com taquicardia, desesperada. Muitas vezes eu chegava, né? Eu me encontrava com a Renata, eu falava, Rê, eu tô com um negócio aqui estranho, né? Eu E lembro. depois que eu comecei a tomar as Suplementação vitaminas que você me passou, nossa, eu assim, até melhorou muito. não só tudo, eu acho que foi. Irritabilidade melhorou, a minha disposição melhorou, Que a bom, minha meu. libido melhorou, acho que tudo melhorou. Olha aí. Olha Então, só. assim, você vê, o corpo, como eu falei, fala, você precisa prestar atenção e entender a sua fase, né? Você precisa entender qual é a tua fase de vida. Você tá numa fase que realmente pode ser que seja numa perimenopausa. Então, se tiver, procure um especialista ou até um médico de confiança para você entender o processo do teu corpo. Que tem mulheres que passam pela menopausa e não sentem nada, Sim. né? Que são beneficiadas, mas tem outras, a maioria sente. Então a pessoa às vezes tem muita coisa que fala assim, a mulher acha que vai enlouquecer na menopausa. Ai, acho que vou ficar louca! Acho que vou ficar louca. Aí sabe o que que é mais fácil? Procurar um psiquiatra Ai, e ele te dá um antidepressivo, ou então um cardiologista te dá um beta-bloqueador que diminui a frequência e tá ali. Diminui os sintomas, mas resolveu o problema? Não. Então, a nutrologia, mais uma vez, que eu adoro, ela vai na raiz do problema. ela não é só uma né? questão de emagrecimento, né? Ela é uma Não. questão de saúde mesmo. Então tem tudo a ver nessa área da menopausa. E Rê, você toma, assim, vitaminas, né? A gente acompanha algumas coisas. Inclusive, esses dias eu vi um post seu sobre o ômega 3 e aí eu comprei da mesma marca que você tinha postado. Ai, que legal. 3 cápsulas por dia, bonitinho. E eu tô, lógico, né? Eu tenho 35, então eu já Tá fico bom. pensando muito na questão, nossa, como vai ser a minha menopausa, que a minha mãe tá sofrendo muito. Então eu já fico Isso é bom. pensando naqueles detalhes. Aí eu vi a repostando, eu falei, ai, eu não tô tomando ômega 3, acho que eu vou comprar. E comprei da mesma marca, eu tô testando. Olha, E você gosta bastante dessa questão, né, das vitaminas, da suplementação. Sim. Quais são as vitaminas, assim, mais importantes para a mulher que você recomenda? Tá, é muito bom você falar isso, porque hoje tá um boom de tomar vitaminas, né? Antes de eu ter esse conhecimento todo, até uma vez eu viajei com o Carlos Alberto para os Estados Unidos, e lá a vitamina é É. a rodo, né? Como se fosse água. E eu louca por aqui, fui pegando tudo. Comprei um monte de pote, aqueles potes de vitamina. Eu falei, gente, mas agora eu faço o que com isso? Né? Pra que serve Que eu todos? eu vou tomar todos, vou tomar que horário, né? Então é importante você procurar também um especialista para poder entender como é, qual que é o horário, a dose, tudo isso. Então, para a mulher, eu recomendo muito o ômega 3, porque o ômega 3 tem EPA e DHA, que são aminoácidos, que são ácidos graxos, na verdade, não são aminoácidos, são ácidos graxos, que fazem parte daquele olhinho que tem ali, que funciona para cognição, que é para o pensamento, para a mente, para foco, né? E também para o coração, né? Para a parte de colesterol, triglicérides. Então é importante, o ômega 3 é fundamental, né? Porque na menopausa ou na perimenopausa esse metabolismo muda muito, né? Então a vitamina, o resveratrol,
que é um antioxidante natural que vem da uva. Ele é muito importante para a saúde vascular da mulher, né? Para a saúde dos vasos. Isso é fundamental também. A vitamina C, que também é um antioxidante, que te protege de não só de gripes, resfriados, como as pessoas, né, acham que é só isso, não. Ele é muito importante também para te proteger de outras coisas, como a saúde intestinal. A vitamina C é excelente para isso. É um probiótico, né? Que eu acho que isso é fundamental também. E o probiótico, vou até abrir um parênteses, que o probiótico ele tem que ser trocado a cada 3 meses, tá? E tem que ser revisto a cada É 3 meses. Porque existe antibiótico para pele, para o cabelo, para a flora intestinal, para o estômago, porque cada lugar tem um bichinho diferente do nosso corpo, né? Então, a gente não pode tomar 1 ano do mesmo probiótico. Tem que se fazer aquela pausa de a cada 3 meses você trocar cepas, que a gente chama, que são os tipos de bichinhos para determinadas situações. Então, às vezes é até bom falar, às vezes a pessoa está com diarreia, teve uma gastroenterite, vai lá e toma qualquer probiótico. Aquilo ali pode piorar a situação, porque como são bichinhos vivos, eles andam pelo nosso corpo. Né? E você com diarreia, o que que é? Alguma inflamação, uma infecçãozinha, alguma coisa que não fez bem, seja viral ou bacteriana, tem alguma coisa errada. E quando você toma esse bichinho, esse probiótico, ele pode não ajudar, ele sim atrapalhar. Ele tira dali o problema, que é o intestino, e leva para outro lugar do corpo. Ele faz uma translocação bacteriana, que a gente chama. Aquele bichinho que era para resolver o problema, não vai resolver. Por quê? Porque foi o bichinho errado na hora errada. Então, até para uma diarreia, às vezes, é difícil você falar, vou tomar aquele probiótico, tá tudo certo. Então, o probiótico para a mulher também é muito interessante. A vitamina K, que ajuda na circulação. Vitamina A, vitamina E, que protege as mamas. Né? É muito interessante. E os aminoácidos, gente? Aminoácido é vida. Aminoácido não tem idade, tá? Porque ele faz a reconstrução muscular, ele faz a formação muscular, então tudo isso é importante. Acho que E o colágeno também, que é o peptídeo de colágeno, que é a proteína que faz com que o seu corpo absorva, não é só colágeno puro, né? É o peptídeo de colágeno, porque só assim o seu corpo absorve. Olha Nossa. que bacana. Não são Gente, muitas informações boas, não é né? isso. Não é? A gente já tá falando há 1 hora. Então, mas vamos falar mais uma Há hora. 1 hora. A gente vai ter que trazer a Rê para falar de temas assim, sempre específicos, porque tem muitas Mas coisas. não parece que eu tô aqui há 10 minutos É tão bom, falando, né? Porque é um tema assim tão importante também, né, Rê, da gente passar, porque muitas Sim. vezes, e principalmente hoje em dia, que a gente tem tantas informações online. Eu já busquei, você vai lá, caça uma coisa. Ai, fulana tá tomando tal coisa, acho que é pra mim também. Vai tomando, e não é assim. E é muita gente na internet, né? É. querendo Muita informação Muito hoje. cola. passar, né? E demais. falar, não dá. Acho que isso tem que tomar cuidado na internet. Saúde é uma coisa que você precisa saber o que está fazendo. Sim, é muito sério. Alimento, tudo bem. Alimento, ok. As pessoas lá sabem que banana faz bem, abacate faz bem, maçã faz bem, mas assim, a quantidade, né? Sim. Tem intolerância? É pra O que mim, né? é para Porque você? O alimento, por exemplo, olha o que a gente descobriu recentemente. É. As oleaginosas, que é castanha do Pará, nozes, tem pessoas que não podem comer, que distende o abdômen. Então tem pessoas que saíram de estudos, né? Porque as pessoas estavam ali se alimentando daquilo no intervalo de um Porque trabalho. entra até às vezes numa dieta da pessoa. Ai, é bom, come 3 castanhas academia, nisso. aquela coisa toda, às vezes Sim. não é, às vezes você tá com um empachamento, uma extensão, fala, gente, mas eu não tô comendo nada quando vai ver a É a castanha. castanha. Então, às vezes a pessoa tem até a sensibilidade da castanha do Pará, castanha de caju. Então, tem que saber fazer o quê? Eu tô colocando no meu Instagram, café da manhã intencional. Eu O acho que que é o ótimo intencional? É você saber o que você está comendo. Tá. Se preparar para isso, Sim. né? Saber como que tá a porção ali, o que você está fazendo a divisão, como é que você está dividindo? Proteína, carboidratos, né? Então é intencional, você tem que comer intencional. Sim. Então isso é... Rê, você fala muito bem. Imagina. Você consegue explicar de uma forma, eu sempre falei isso, né? Uma forma muito leve. clara, leve, né? Que as pessoas entendem. Foi até por isso que você começou o seu podcast, né? Sim. O Pod é Nosso Saúde. Agora eu posso. É. E a gente queria saber um pouquinho, como que tá sendo fazer o Pod é Nosso Saúde para você? Olha, eu me descobri como comunicadora. É uma médica por trás do jaleco, sabe assim? Que não é só o jaleco. Podcaster, youtuber. É uma coisa que assim, eu descobri
porque o jaleco é o nosso instrumento de trabalho, né? Sim. Há anos eu não me vejo sem jaleco, então eu vou sair para trabalhar jaleco. E aí, quando eu vou pro podcast para falar de saúde, eu não preciso do jaleco, Sim. né? O avental, né? Então eu falei que isso eu falo assim, a médica por trás de um jaleco. Eu me descobri comunicadora na área da saúde, ouvir as pessoas, aprender com elas, né? Que é muito importante. Cada episódio, a Bel tá lá, ela sabe. Cada episódio eu aprendo muito. Alguns, né? Alguns temas eu gosto de ler mais a fundo. Outros eu falo, poxa, bacana, legal, agrega muito. Então, para mim, tá sendo uma experiência que eu não quero parar. Eu acho que eu quero evoluir. O bichinho isso do mesmo. podcaster te mordeu. Me mordeu e mordeu vocês, né? Mordeu vocês. E eu tenho uma referência muito legal, assim, muito importante. Eu falo até pro Carlos Alberto, que é a Marília Gabriela, que é uma jornalista incrível. Ai, ela é Sim. uma comunicadora maravilhosa. Porque ela faz o podcast, ó, ela faz as entrevistas dela e ela entra na entrevista. É. Então ela vibra, ela faz aquelas caras, ela entra na pergunta, sabe? Ela tá vivendo a vida da pessoa ali, né? Então aquilo ali é uma referência pra mim. E você, Rede, quando você começou pra agora, você é outra pessoa. Você tá assim, muito mais espontânea, se sentindo muito mais à vontade. E eu acho que isso também ajuda muito a você levar mais informações de uma forma melhor para as pessoas, né? Eu acho que você se sentir à vontade, deixa o outro lado à vontade, Sim. né? Sim. Sai mais natural e aí a mensagem é passada. Né? De Eu uma acho forma que mais clara, mais leve, que a pessoa entenda. E você se diverte E também, agora com uma obviamente, né? novidade, né, gente, nessa nova temporada, que tem sim. o filho dela que tá junto. Porque o marido me fazendo. abandonou. Ah, O pódio é nosso, filho? né? Porque o pódio é nosso, tem o pódio é nosso, o pódio é nossa saúde, e o pódio é nossa saúde nasceu do pódio é nosso. Sim, né? sim. Que era com os artistas, entretenimento e tudo mais. E aí resolvemos parar um pouquinho, dar, né, uma pausa, e entrou o Vinícius no pódio é nossa saúde, porque ele se forma esse ano médico. Ah, que E legal. ele falou, mãe, poxa, às vezes um dia ele tava no hospital, olha que interessante, é rapidinho que eu sei que tem tempo. Ele tava no hospital e ele tava lá fazendo o procedimento dele e ele começou a escutar minha voz. Essa voz eu conheço, da minha mãe. Pelos corredores. Não? Ele ouviu uma moça vendo o nosso podcast. que Assistindo legal. na internet, no Sim, celular, né? sim. Aí ele olhou e falou assim, essa é minha mãe. Ah. Aí ele falou, é sua mãe? Ela falou, é sua mãe, a enfermeira? É minha mãe. Então, assim, ele viu aquilo, Legal, ele achou né? tão legal. Ele falou assim, mãe, eu quero participar com você do podcast. Ah, que Legal, legal, né? Agora tá lá com a sua dupla, então, e acho que é mais gostoso que a gente olha o filho ali, aquele olhinho brilha. Sim, é gostoso. Às vezes eu fico preocupada em fazer alguma besteira. Fala, segura esse menino. Eu vi um pisão. Você deu? Porque eles são assim, eles falam mais, A gente né? vai do que fazer a umas gente- plaquinhas assim, né? Bel, por favor, tipo, stop. Plaquinha. Stop. Ai, que delícia. Nossa, foi um Gente, bate-papo tão tão bom. leve, tão gostoso. Você volta. Volta. Mesmo. Com certeza. Ai, gente, que Olha, eu quero desejar boa sorte. Ai, Obrigada. Que vocês não Não. desistam. É, Não desistam, Não né, vamos, Bel? não vamos. Porque podcast é difícil. Sim. Mas se você põe a essência, você vai pra frente. Ai, a gente tá muito feliz de ter recebido Com você, que a gente certeza. admira. E a gente quer, assim, para finalizar, que você deixe uma mensagem especial, principalmente para as mulheres que estão nos assistindo, que de repente se sentem tristes, não estão, assim, com aquela autoestima que deveriam. Lógico que no início aqui da nossa conversa você falou tantas coisas boas, até a questão da meditação, de você se autoconhecer mais, mas deixa uma mensagem especial para elas. Tá. É difícil e ao mesmo tempo é fácil porque eu sou mulher, né? Mas eu acho assim, se permitam tudo. Se permitam ser felizes, serem tristes em alguns momentos, fracassarem, se realizarem, não se cobrem, não sintam culpas, desabafem com que vocês confiam, né? Se relacionem com pessoas que realmente gostam de você pelo que você é. E acreditem nos sonhos de vocês, né? E às vezes parece até um pouco repetitivo, mas você tem um sonho? Se você não sabe ainda qual é o seu sonho, pare, analise, se pergunte, olhe no espelho, né? Se pergunte, qual é o meu sonho? O que que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo de vida? Né? O que que eu agrego na vida das pessoas? Que você vai ter mais força para chegar onde você quer e vai ser uma melhor mulher, melhor mãe, melhor esposa, melhor filha, enfim. O relacionamento
em geral, os relacionamentos vão melhorar 1000%, né? E cuide do seu bem-estar, que é a sua saúde mental e física. Muito legal. Que legal, Que delícia te obrigada. ouvir. E deixa suas redes sociais também para Tô quem. até emocionada. Mas é muito importante, é justamente por isso que a gente criou esse espaço. É trazer pessoas como Gente. você para falar o que você passou, aonde você chegou, Sim. inspirar outras mulheres. E a gente fica feliz Não, e emocionada E emocionada tô eu, né? Porque assim, a gente começou juntas, né? Sim. O Pode é Nosso Saúde, no seu consultório. Hoje a gente evoluiu, tô num estúdio incrível. Verdade. Sabe, assim, e hoje eu tô aqui começando. Também, que assim, você foi uma inspiração nesse E você foi processo para corajosa, mim. né? É. Porque a Bel trabalha muitos anos nos bastidores. Sim. Então hoje ela tá 25 aqui anos de bastidor. né? E hoje ela tá à frente, acreditando, vocês estão acreditando em vocês mesmas. É. Então é isso, a caminhada é essa. Eu acho que você tem que fazer mesmo. E ainda com uma prova de fogo, né? Carlos Pois Alberto é. de Nóbrega aqui, ó. Aqui com a Me gente. olhando assim, ó. Meu Deus. Mas eu muito passei feliz. pelo teste, eu acho. Mas olha que legal. O Carlos Alberto sempre fala assim: faça o arroz e feijão bem feito que dá certo. É isso. Verdade. Então, eu vou levar essa frase pra minha vida. Eu também. Né? Então é isso, façam arroz e feijão bem feito, coloquem a sua essência, mais uma vez eu falo isso, Sim. que vai dar tudo certo. Vai dar, a gente está muito feliz mesmo muito desse bom, espaço, muito bom. dá aquele friozinho na barriga, mas acho que o propósito é bom, então é isso. Deixa suas redes sociais também. Deixo, é @doutora Renata de Nóbrega e vou deixar no Instituto Claro. também, tá? Claro. E @Instituto Renata de Nóbrega. Ai, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um Ô Mãe Podcast, esse espaço muito especial e leve que a gente encontrou aqui, essa rede de apoio. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho, tem muitas novidades chegando. E comenta aqui embaixo o que você está achando também, deixa umas perguntinhas para Rê. Aproveitando para agradecer os nossos meninos aqui da Giza e da Videofly Produtora que estão cuidando dos nossos conteúdos com muito carinho. Um beijo para vocês e até o próximo. É isso aí, gente. Um beijo. Beijo. Foi muito especial. Foi. Obrigada, Rê. Obrigada a você.